Bom dia, docente. Chamo-me Arleta Armando Nhamango, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Hoje irei falar das demonstrações financeiras. Tenho aqui como estrutura do meu trabalho objetivo, âmbito, conceitos básicos, apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa, relato das demonstrações de fluxo de caixa e alguns exercícios. O objetivo desta norma é exigir a apresentação de uma informação sobre as alterações históricas em caixa e equivalentes de caixa de uma entidade, através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividades operacionais de investimento e financiamento. Características básicas. Temos aqui fluxo de caixa. É um conjunto das todas as movimentações financeiras que acontecem em uma entidade durante um determinado período. Fluxo de caixa também é um movimento de entrada e saída de dinheiro numa entidade durante um determinado período. Pode ser dividido em três tipos principais. Fluxo de caixa das atividades operacionais, que é relacionado com a atividade principal de uma empresa. Temos um exemplo de vendas, pagamentos a fornecedores e salários. Temos também fluxo de caixa das atividades de investimento, que é a compra ou venda de atividades de longo prazo. Exemplo de imóveis, equipamentos, investimentos financeiros. Temos também fluxo de caixa das atividades de financiamento, que são as entradas e saídas de recursos relacionados com financiamento e capital. Temos um exemplo de empréstimos e pagamento de dividendos. Demonstração de fluxo de caixa. É um mapa que controla as saídas durante um determinado período. A demonstração de fluxo de caixa também é um relatório financeiro que mostra as entradas e saídas de caixa de uma empresa durante o período, classificadas em três categorias. Temos a atividade operacional, que é o recebimento de clientes. Temos também pagamentos a fornecedores, empregados e impostos. Atividades de investimento. Temos aqui a compra e venda de fixos e também temos aqui investimentos financeiros. De seguida temos a atividade de financiamento, que é onde temos empréstimos obtidos ou pagos. Temos emissão ou recompra de ações. Temos também o pagamento de dividendos. De seguida temos equivalentes à caixa, que são movimentos de curto prazo de garantia de grande liquidez, que são prontamente convertidos em caixa das atividades. Temos aqui equivalentes à caixa, que são movimentos. Equivalentes de caixa são aplicáveis financeiros de curto prazo, com alta liquidez e que podem ser prontamente convertidas em um valor conhecido de caixa, com risco significativo de mudança de valor. Temos aqui alguns exemplos, que são depósitos a prazo com vencimento inferior a 3 meses. Temos também o título de governo de curto prazo. Temos aqui também fundos de investimento altamente liquidados.
Temos aqui a apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar e classificar por atividades operacionais, recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores de bens e serviços, pagamentos aos empregados, pagamentos ou reembolso de impostos, pagamento e recebimento relativos a contratos detidos para negociação. Apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar e classificar por atividades de investimentos. Temos aqui pagamentos para aquisição de atividades de ativos tangíveis e outros custos não correntes. Temos também o recebimento de vendas de atividades tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes. Temos também o recebimento de vendas e instrumentos de capital próprio de uma entidade. Temos também aqui os adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros. Apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A apresentação dos fluxos de caixa deve apresentar e classificar por atividades de financiamento. Temos aqui pagamentos aos detentores de capital para aquisição ou remissão de ações da entidade. Temos também aqui o recebimento Temos aqui os pagamentos aos detentores de capital para aquisição ou remissão de ações da entidade. Temos aqui o recebimento de resultantes de emissão de ações ou outros instrumentos de capital próprio. Temos aqui o recebimento de resultantes de emissão de títulos da dívida, empréstimos, livranças, obrigações e outros financiamentos. Temos aqui pagamentos feitos pelo locatório para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeiro, reembolso de financiamento. Relato das demonstrações de fluxos de caixa. Atividades operacionais devem ser apresentadas nos seguintes métodos. Método direto, onde são divulgadas as grandes classes de recebimento e pagamento bruto, ou método indireto. Temos aqui o método indireto, onde os resultados líquidos de período são ajustados dos efeitos das transações que não tenham a natureza de pagamentos e recebimento dos acréscimos e diferimentos e também dos itens de rendimentos e gastos relativos a fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento. Relato das demonstrações de fluxo de caixa. Temos aqui atividades de investimento e financiamento. Deve relatar separadamente os fluxos de caixa de atividades de investimento e de financiamento por grandes classes de recebimento e pagamentos brutos. Temos aqui um exercício. A empresa AG Alimentar registrou em 2023 as seguintes operações: venda de mercadoria no valor de 5.000, registrou um pagamento de fornecedores no valor de 2.000, registrou uma venda à máquina de pipocas de 600.000, compra de máquina de calculadora 120.000, pagamento de pessoal no valor de 550.000, emissão de ações no valor de 100.000. Pede-se a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto. Temos aqui um exemplo. Temos aqui
um exemplo do coisa de fluxo de caixa das atividades operacionais. Temos aqui o recebimento de clientes de 5.000, pagamento a fornecedores de 2.000, temos pagamento ao pessoal de 550.000, caixa líquida geral gerada pelas atividades operacionais, que é de 2.450.000. Fluxo de caixa das atividades de investimento. Temos aqui desembolsos, a aquisição de atividades tangíveis de 120.000, recebimentos, venda de ativos tangíveis de 600.000, caixa liquidada gerada pelas atividades de investimentos 480. Esses valores refletem as entradas e saídas de caixa por tipo de atividade, segundo o método das demonstrações de fluxos de caixa, conforme a norma da contabilidade, a NIRF 2. Temos aqui o fluxo de caixa das demonstrações, das atividades de financiamento. Temos aqui os recebimentos, a realização de um aumento de capital social, de outras contribuições dos sócios. Temos aqui 100.000 pagamentos. Temos aqui pagamentos que não estão preenchidos na imagem. Temos aqui os totais, caixa líquida usada nas atividades de financiamento de 100.000. Temos aqui variações de caixa e equivalentes de caixa a 3 milhões e 30.000. Temos aqui a caixa e equivalentes de caixa no início do período. Temos aqui a caixa e equivalentes de caixa no fim do período, que é de 3.030.000. Obrigado, este é o fim do meu trabalho.